ultimamente eu vi muita gente a fazer desenhos na tela com carvão, mas eu normalmente uso lápis grafite. Às vezes eu uso um 2B ou um 4B. Lápis fáceis até que apareça, mas que também não interfiram tanto. A tinta óleo, o bom dela é que ela é boa para sobrepor cores. Então, querendo ou não vai ter tanto problema dependendo do material que você usa para fazer o desenho. Eu nunca faço o desenho totalmente igual à minha referência. Depois de fazer o desenho, eu gosto de pôr uma base de uma cor principal que vai reger a minha pintura. Tipo, aqui nesse desenho específico foi o amarelo. Então eu diluí ele com Ecosol. Ele é um diluente da tinta óleo e ele deixa a tinta óleo um pouco mais líquida para você conseguir fazer algum detalhe, ou ele pode ajudar você a limpar o pincel e tudo. Além do Ecosol tem a terebintina. Antigamente eu usava terebintina, mas o cheiro da terebintina ela é muito forte e o Ecosol é um pouco mais fraco, então ultimamente eu uso o Ecosol. Eu faço essa base para não deixar partes brancas no meu quadro e porque ajuda a misturar a tinta na tela. Fica mais fácil de deslizar o pincel. E eu percebi que acaba diminuindo o gasto com a tinta. Você pode esperar um pouco para secar essa base, o que eu não achei recomendado porque ela é tinta base, então ela é a que vai mais aparecer, esse tom é a que vai mais aparecer no seu desenho. Você pode usar duas, tipo, em cima for um tom frio e embaixo um tom quente, então depende de como você vai fazer isso, sua referência, né, no caso. Então, como eu tô fazendo plantas, muitas plantas, o fundo vai ser janelas grandes, passam luz, o amarelo foi perfeito pra mim. Eu sempre vou pondo detalhes aos poucos, então, depois de ter pintado, vocês viram, eu coloquei a janela, o contorno dela, eu vou transformando esse contorno sempre. Eu dou uma clareada no centro, porque tá vindo luz daquela janela, então ela tem que vir clara. Então eu coloco tinta branca e aos poucos eu vou fazendo as plantas. Uma dica para as plantas é sempre começar as que estão no fundo para depois as que estão na frente. Então eu começo as que estão no fundo, as mais claras, para começar a vir para as mais da frente. Uma coisa que é legal de fazer é você sempre tentar pôr cores e sombras. Quanto mais cor e sombra, mais real vai parecer. Normalmente quando a gente usa tinta óleo, nós estamos buscando alguma coisa mais real, que tem que ter mais um pouco de trabalho, por isso que uma tinta que demore a secar. Então é bom você sempre começar do fundo para frente. Nesse quadro específico, era pra ter uma mulher, a partir da minha referência era pra ter uma mulher. Só que eu acabei não fazendo mulher com medo que pudesse estragar o quadro, porque eu achei que ele estava ficando muito bonito. E eu acabei não fazendo ela. Mas eu acho que não interferiu muito no resultado final. Para as plantas, uma dica que eu gosto de usar é que as plantas não precisam estar exatamente igual, folhinha por folhinha. Algumas precisam, porque são plantas específicas, como vocês podem ver, essas de galhos não, de folhas grandes e algumas coisas específicas. Então eu gosto de deixar mais realista, tipo assim, não realista, que dê pra você ver melhor os contornos. Dependendo da planta, eu não vejo necessidade, porque são folhas pequenas. As folhas pequenas nós podemos usar pontos, batidinhas do pincel com luz. Então, essa parte é um pouquinho mais clara, umas batidinhas com tinta mais clara. Essa outra parte com batidinhas com uma cor mais escura, porque tá escurecendo. Então, como você pode ver, eu usei pontos, batidinhas.
joguei a tinta e acabou mesmo assim dando a impressão que era uma planta naquele local. Quando eu fiz as flores, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei manchas de tinta com partes mais claras e com partes mais escuras. Não está uma flor bem definida, tipo, é uma rosa, dá pra ver que aquilo é uma rosa. Mas, por mais que ela não esteja delimitada certinho, dá pra saber que aquilo é uma rosa. Ok? Eu não gravei até o final do desenho. Espero que essas dicas tenham ajudado a vocês. A quem queira um dia usar tinta a óleo. Eu acho o material muito bom de se treinar pelo menos alguma vez na vida. Porque ele dá muitas possibilidades e ele ajuda a gente a tentar economizar mais tinta. Ele dura muito a tinta. E você acaba aprendendo a como economizar tinta. Porque o bom da tinta a óleo é que você tem que aprender a espalhar a tinta. Sabendo espalhar a tinta, a sua tinta rende. A tinta que eu tenho, ela tem mais de 10 anos. Porque são as cores que a gente não usa com muita frequência, acabam durando mais. A tinta que não durou e eu tive que repor inúmeras vezes é a tinta branca e o Ecosol. Você acaba aprendendo a como esticar a tinta na tela e ela render bastante. Então, não vai só ajudar para tinta a óleo, mas também para outros materiais artísticos que você tem que usar muita tinta e você acaba aprendendo a usar a tinta da melhor forma e para economizar o seu material, porque material artístico não é barato. Então, o quadro final tá assim. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer alguns materiais e algumas dicas diferentes para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e tchau!